I need you with me. And I need you to be strong. Strongheart. Olá, sejam muito bem-vindos, malta. Estamos aqui para mais um episódio da Fornalha. Aqui ao meu lado o meu grande amigo, o meu grande camarada João Magalhães. E estamos aqui para falar sobre o Avatar. Avatar do James Cameron, filme mais esperado do ano, João. Filme mais esperado dos últimos anos. Diz-nos lá como é que foi a experiência. O mais esperado dos últimos 12 anos. Eu estava no 4º ano e lembro-me das pessoas dizerem: vai sair o Avatar 2, porque o Avatar saiu quando eu estava no 3º ano. Tinha para aí 8 anos, quase a fazer 9, Sim. 2009. E eu passei a vida toda a ouvir dizer que ia haver uma sequela do Avatar, e depois cheguei aos 13, 14 anos e as pessoas: não vai nada a ver. E eu: calma, não sei o quê. O filme nunca mais saía. A verdade é que as pessoas se calhar já nem sequer acreditavam que ia haver um segundo Avatar e entretanto o filme sai. Há pessoas a dizer que há 3D sem óculos, que o James Cameron inventou uma tecnologia toda amarada. Como é habitual nos filmes do James Cameron, João, como é habitual. Acontece sempre aquele burburinhozinho e o homem também demora bué de tempo a soltar os projetos, mas quando solta o homem arrebenta. Aquilo entra ali tudo em erupção e... Sim. Eu acho que o James Cameron, a gente já fez um podcast sobre o primeiro Avatar lá na altura que o filme foi lançado novamente nos cinemas para dar continuidade agora com o segundo. E nós falamos provavelmente também do James Cameron. Eu acho um realizador extremamente interessante, um realizador que trabalha maioritariamente no género do blockbuster, mas que a cada filme que ele traz parece que traz-te uma experiência nova, não é, António? Seja com o Alien, seja com o Terminator. Ele sabe como falar com o público, Titanic. João. Sabe como falar com o público, sim. Sabe como entusiasmar a malta e sabe como engajar as pessoas, não é? Eu acho que é aquele realizador que, se tu tivesses que escolher uma pessoa para fazer um filme em que fosse mais ou menos a opinião geral de dizer: eu saí do cinema e gostei da experiência, acho que era o James Cameron que eu contratava. Ele é muito seguro de si, meu. O gajo faz entrevistas do género: não, o meu efeito especial é tipo o melhor efeito especial que existe, tipo, não há melhor efeitos especiais nenhuns em qualquer outro filme. Ele parece que é o patrão de tudo. Enfim, ele tem ideais às vezes que fica assim um bocado tipo a bater contra a cabeça dele. Não, e nós falamos disso especialmente, João, desculpa lá interromper-te, mas porque se trata de Avatar e o homem já tem assim um ego tão inflamado e o Avatar acaba por ser quase o projeto da sua vida, né? Ele dedicou quase 30 anos para a exploração deste argumento que começou ali nos anos 90, não foi? Acho que nós dissemos isso no podcast anterior. Sim. E depois soltou só em 2009 o primeiro filme e então teve quase 12 anos agora a carburar este novo filme, então ele tem ali o ego completamente inflamado e, como tu dizias, aquele burburinho: isto é um novo filme que vai trazer uma nova tecnologia do 3D, já nem é preciso óculos. E pronto, barbaridades, dizemos já à malta que isso não acontece, isto continua a ser um 3D, mas com uma tecnologia muito avançada. Eu não sei se isso eventualmente vai acabar por acontecer daqui a 20, 30 anos, mas eu não acho que seja sequer uma coisa que está perto de acontecer. Eu não acho que sequer haja um interesse talvez por perto da indústria ou de salas de cinema. Deve ser um investimento milionário construir assim estas infraestruturas. Dito isso, nós viemos aqui agora para falar sobre o segundo filme, Avatar: O Caminho da Água. A minha experiência com o primeiro, vocês podem ir lá ver no podcast o que é que nós achamos do filme, mas eu sempre achei, e digo assim só de forma resumida, quando eu era mais novo, a minha primeira experiência com o Avatar foi em casa e eu não tive um engajamento muito com o filme, até porque me mostraram a versão estendida, tinha mais de 3 horas. E na altura eu curtia de filmes longos, eu curtia de Senhor dos Anéis, não sei o quê, mas aquele filme não engajou tanto. Com o passar dos anos eu comecei a gostar muito do filme e, tendo visto o filme no cinema, a minha experiência ficou ainda maior. E eu gostei muito do filme, revi o filme agora, aliás, outra vez antes de ver o filme, porque o meu irmão nunca tinha visto o primeiro Avatar e eu levei os meus pais e o meu irmão a ir verem o segundo filme e continuo a adorar o primeiro. Portanto, estava com uma expectativa bastante alta, principalmente nestas últimas 2 semanas, estava sempre a ver os trailers, etc. E tinha uma expectativa bastante grande para este filme. Não sei quanto a ti, António, o que é que estavas à espera deste segundo Avatar? João, eu partilho um bocado a tua opinião. Eu não fui ver o primeiro filme ao cinema, não vi em 3D também, não apanhei o hype, mas neste filme eu estava rendido. Eu não vi os trailers, acho que vi um trailer que nós publicámos lá nas Histórias da Fornalha, no nosso Instagram, mas eu não estava, tinha uma expectativa alta, mas não era enorme, não era como se fosse aquela projeção. Eu sabia que o filme ia ser enorme, mas a minha expectativa estava moderada. E eu, apesar de dizer que o filme é o mais esperado do ano, é mais esperado do ano porque eu acho que é o consenso de quase todas as pessoas. Mas pronto, eu entrei nesta aventura. O James Cameron
falava muito, a dizer que ia ser o filme revolucionário a nível de filmagens debaixo d'água, e eu, pronto, vamos lá ver como é que isto vai correr, será que o homem tem razão? E ele, por norma, quando costuma dizer uma coisa com tanta afirmação, ele costuma ter alguma razão, e pronto, eu vou ter que dar os meus cumprimentos ao James Cameron, porque ele tinha razão, porque nessa perspectiva parece que nós entramos dentro deste universo e mergulhamos com os personagens, porque é uma criação muito, muito fantástica, há aquele encanto, aquela dimensão de encanto, que eu não tive no primeiro filme, porque eu não fui ver o 3D ao cinema, e desta vez eu fui a uma sessão IMAX, João, e a experiência não podia ter sido melhor. João, curiosamente começou muito mal, porque eu quando fui ao cinema, os projetores 3D estavam avariados, então eu meti os meus óculos e só de uma parte é que estava o 3D, o outro aparecia tipo um verde, fazia uma impressão e começava a piscar, e as pessoas todas começaram o filme, epá, isto está estragado, e imediatamente foram avisar as pessoas responsáveis pelo cinema e depois consertaram, e então a partir daí... Mas eles meteram o filme de início ou meteram só daquela parte? Não, meteram o filme, não, voltaram a meter o filme de início, claro, porque aquilo aconteceu durante 2 minutos, as pessoas perceberam logo que havia qualquer coisa estragada. Eu até comecei a pensar, pá, eu vim aqui à quarta-feira, antestreia, acho que era antestreia, conseguiram vender bilhetes na antestreia, eu pensei, epá, olha, o filme já vai ser adiado, vou perder a oportunidade de ver o filme pela primeira vez, quase primeiro que toda a gente, mas pronto, depois conseguiram consertar e foi engraçado, porque a partir daí foi um fascínio. Estavam putos atrás de mim, e a tecnologia 3D há algum tempo que já tem sido quase deixada de lado, não é? Mas houve uma altura que era o expoente máximo e as pessoas já nem se lembravam como é que era o 3D, então a reação imediata das pessoas foi um deslumbre. As crianças atrás de mim estavam a dizer uau, brutal, e portanto o encanto foi muito grande, João, foi uma experiência maravilhosa. Não, isso é muito fixe, eu acho que é importante dizer, pronto, o António viu em IMAX 3D, eu vi em 2D, portanto nós tivemos experiências visuais um bocadinho diferentes em relação ao filme. Pá, eu acho que o filme é um filme que condiz muito com o visual do primeiro filme, mas ele leva-o quase a um segundo patamar. Pronto, eu não tendo visto em 3D, falando um bocadinho só após essa experiência, eu acho que o CGI e os efeitos do filme e a construção do universo, aquilo é levado a outro patamar. O James Cameron, os avatares, os Na'vi, que já não são avatares, né? Os Na'vi, tu consegues quase ver os poros deles na cara, é impressionante. Eu acho que aliás, o filme faz uma cena muito interessante, que eles introduzem uma personagem logo lá no primeiro ato, que é o Spider, que é uma personagem humana, e tu tens essa personagem sempre a interagir com os Na'vi, e tu não consegues praticamente distinguir dentro do humano e do Na'vi quem é que é real, quem não é. É tudo muito natural, muito orgânico. É tudo muito bem conjugado, e eu acho que nesse aspecto o filme resulta bastante bem também a nível visual. Não, isso é verdade, Joe, e o Spider por acaso é uma das personagens que eu gostava de ter visto mais, mas isso tu estavas a falar do pormenor do filme, a atenção ao pormenor, e estavas a dizer de quase vês os poros, vês que eles suam, vês até nas sequências de ação quando eles ficam feridos, o sangue a escorrer, aquilo parece tudo muito, muito, muito forte, e pronto, tu não ia viste a IMAX, eu vi em 3D, e o filme, na introdução, particularmente em 3D, faz uma apresentação magnífica que explora ao máximo todas as profundidades da tela, e o filme começa ali na selva, e então os planos que o realizador decide começar o filme são muito engraçados, porque parece que às vezes os arbustos entram dentro da tua vista, tu não consegues ver o resto, e então parece que tu às vezes queres tirar as coisas da tua frente, e então acaba por ser muito imersiva a primeira experiência. Portanto, acho que a introdução não podia ter sido melhor, e eu até fiquei um bocado surpreendido, porque o filme começa logo com todo o gás, não é? Temos lá a integração dos humanos. Exato. Eu acho que o filme, ele é um filme que, para mim, pelo menos, divide-se em partes, ok? Eu acho que ali o primeiro ato, ele começa a introduzir-te onde é que aquelas personagens estão após o final do primeiro filme. E tu começas a ter ali um fast forward em que ele apresenta-te os filhos do Jake e da Neytiri, e ele apresenta-te um, depois vem outro, depois vem outro, depois vem outro, e nós temos isto, uma cena de 3 minutos, nem isso, é mesmo pequenina. Tu não ficas a conhecer muito bem como é que os putos são, e depois eles introduzem-te logo ali numa batalha contra os humanos, que voltam outra vez para tentar capturar o minério ou lá o que é, e com outras opções. Agora acho que o objetivo deles é um bocado diferente, porque Terra de facto está a morrer, eles querem mesmo habitar Pandora, portanto é diferente de apenas capturarem o há quase uma integração, não é? Eles querem que aquele seja alternativo ao planeta Terra. Exatamente, é como se nós agora viéssemos tentar conquistar o planeta Marte e colonizar o planeta por completo. Eles estão de certa forma a tentar fazer isso, e quem os impede de fazer são os Na'vi. Então o objetivo deles agora é, mais uma vez, destruí-los, tentar matar o Jake Sully e pronto, e tentar descobrir o paradeiro dele, matá-lo para conseguirem acabar com esse impedimento. Mas eu acho que o começo do filme é demasiado atribulado, pelo menos para mim. Não estou a dizer que tenha sido mau nem nada do género. Eu estava sempre engajado com o filme e com os visuais, e gosto muito das personagens do Jake e da Neytiri, e eu acho que se sente que eles, como pais, há ali um senso de proteção para com os filhos. Eu acho que isso vem desde o começo do filme.
Mas acho que os filhos e a interação que eles têm ali no primeiro ato é uma coisa muito apressada, sabes? Eu não senti praticamente nenhum deles, e foi só com o desenrolar do filme e com o desenrolar da história individual de cada um dos putos é que eu comecei de certa forma a conectar-me com eles. Acho que ali o primeiro ato é um bocado apressado, Sim. mesmo nas ideias que ele dispõe, e na ideia do vilão principalmente, que eu acho que é um bocado jogado, entende? Eu É concordo, uma ideia eu concordo contigo. que quando comparada com o primeiro filme abre uma dúzia de plot holes, pelo menos na minha opinião. Que é do género, se os gajos tinham esta tecnologia de conseguir construir um avatar com memórias da pessoa, porque é que eles não simplesmente criaram um exército de avatares para lutar contra os avatares logo no primeiro filme e criar essa... Pronto, e criar essa cena. E para falar outras coisas mais pequenas, tipo o vilão o empresário do primeiro filme tentar salvar o corpo do sargento, quando no primeiro filme ele próprio vai contra as ideias do sargento no final e tenta ajudar a equipa, é uma coisa que, são ideias que são um bocadinho jogadas e depois abrem ideias que também são interessantes, mas que não são muito exploradas, principalmente com o Coronel, que tu tens ali aquela ideia do... Ele tem as memórias do vilão do primeiro filme, mas ele não é o vilão do primeiro filme. E podia ter sido ali uma cena interessante do quem é que eu sou? Se eu sou este gajo, se não sou este gajo. Mas fica apenas ali na jornada, tenho que matar o Sully, e não há muito esta dinâmica de quem é que eu sou. Sim. É um pouco explorada com a personagem do Spider, que nós percebemos que é o filho do Coronel logo no primeiro ato, mas não é muito diversificada, João, talvez num e este futuro regresso do próprio Coronel cria aqui quase uma... Não sei, não é natural. Eu acho que não é natural, até porque este filme tenta de certa forma humanizar o próprio Coronel, que ele era muito mau no primeiro filme, e eu acho que ele no primeiro filme resultava como um vilão bidimensional, não é? E aqui parece que lá para o final ele acaba por ser humanizado e acaba por perder um bocado o senso de realidade daquela história que pronto, que ao início tinha apresentado como um personagem bidimensional e agora subitamente tem ali uma reviravolta de pensamento que eu efetivamente não gostei muito. João, ainda falando da primeira parte e aquela parte das naves em que o Avatar de certa forma parece que expande um bocado o escopo daquele planeta. Nós vemos as naves no planeta, mas fora do planeta, não é? Eu acho que isso é interessante. Eu não gostei muito do efeito como as naves surgem para aquele planeta, parecia quase Star Wars, eu não sei se tu reparaste nisso, mas acho que é interessante mostrarem outras perspectivas que não sejam dentro daquele planeta Pandora. Portanto, eu acho que isso será explorado noutros filmes vindouros e acho que podia ser uma parte que eles podiam, por exemplo, investigar a Terra nos próximos filmes para ver como é que aquilo está e pronto, e dizer também que quando eles entram naquele planeta Pandora criam ali um incêndio gigante e depois aquele terreno que eles vão habitar constroem ali uma cidade gigante, mas aquilo parece um deserto, aquilo quase não tem natureza, aquilo é o contraste, uma ruptura total em relação a Pandora. É mais uma vez o James Cameron, e eu acho que a temática principal da franquia do Avatar é a temática do ambientalismo, que é a temática do ser humano a tentar colonizar algo e destruir por completo a natureza. Nós temos no primeiro filme com a destruição da floresta e temos neste filme nós vamos falar um pouco mais à frente, com a destruição dos oceanos. Mas o filme começa outra vez ali, a primeira tomada que tu tens dos humanos a chegar à Terra é a tomada de destruição da floresta, é tudo a arder, tens ali o choro da Neytiri. Sim. Que faz lembrar o primeiro filme, lá está, faz lembrar algumas ideias já trabalhadas. E acho que também é interessante tu veres como os Na'vi, ainda no primeiro ato, eles abraçaram um pouco mais a ideia da tecnologia. Eles quando trabalham quase como um exército militar, trabalham todos com os walkie-talkies, vês muitos mais avatares a usar metralhadoras. João, e eu por acaso agora faço um bocado uma ligação com o Caesar do Planeta dos Macacos. Parece que como o Jake habitou com humanos, ele conhece todos os mecanismos, todos os comandos dos exércitos, não é? E então quase que transmitiu esta organização humana, racional para aqueles navios, aqueles animais que são selvagens. É engraçado. E é quase como se fosse o Caesar. É engraçado mencionar o Planeta dos Macacos porque os escritores da trilogia dos Planeta dos Macacos também escreveram o guião deste filme. Foi, e acho que há aqui muitas ressonâncias que se conseguem estabelecer. Até na própria forma como eles se comunicam em comunidade, não é? Como eles se mexem. E até o Planeta dos Macacos tinha também um senso de civilização de macacos muito real. E eu acho que o CGI também é quase como se fosse uma evolução e lá no Planeta dos Macacos estava tudo muito bem feito, atenção. João, mas tirando isto e tirando estes à partes, eu acho que a apresentação dos putos não tem uma grande introdução, mas ao longo do tempo tu começas a perceber que a tecnologia está tão avançada que estes avatares começam a ganhar uma caracterização muito distinta. Uns são mais jovens, outros são mais velhos, agora aparecem aqui também alguns bebés, uns são mais idosos, outros têm as bochechas um bocadinho mais
Eles não parecem todos iguais. E até existem avatares sensuais, não é? Eu acho que o James Cameron até quis dar uma sensualidade a alguns personagens que eu acho muito interessante. Eu pelo menos eu reparei nessa parte e achei interessante. Eu também curti disso e eu acho que lá está, como mencionei, eu acho que ao longo do filme cada um desses filhos ele acaba por ter mais espaço, uns mais que outros, e acho que ele até consegue desenvolver a história deles melhor do que a dos próprios pais, pelo menos na minha opinião. O Jake ainda tem bastante espaço, mas eu acho que a Neytiri ela é completamente deixada de lado neste filme, o que para mim é um pesar, porque eu acho que a personagem dela é das mais interessantes, tanto do primeiro como neste. Eu acho que ela não tem espaço o suficiente para ela, fica tudo ali demasiado enterrado e só arranha um bocadinho a superfície. Tu tens ali uma escolha no final do primeiro ato em que o Jake ele decide sair, não é? Exato. Pronto, da zona onde ele zona está selvagem, a viver, da zona da natureza, da selva. Da natureza, e partir para outra nação, para outra tribo, para que os humanos não os apanhem. E eu fiquei um bocado em conflito com isso, porque os humanos já sabem onde é que eles estão. Sim. Desde o início do filme eles dizem, eles estão ali tipo dentro daquelas grutas das montanhas. E eles só não os atacam porque eles têm os monstros que os atacam as naves e destroem tudo. Mas eles sabem onde é que ele está. Ou seja, eu não entendo bem a cena de eu vou fugir por aí para o outro lado, porque assim, desta forma, nós vamos proteger a nossa colónia. João, eu não entendi a assim. Colónia, ela não está protegida, meu. João, eu não entendi assim. Eu entendi é que os humanos estavam-se a aproximar dos avatares e o Jake percebeu que o coronel estava de novo ali, entendes? Então foi quase como se um automatismo e ele pensasse, o perigo está iminente, ele conhece-me, vem para me matar, então eu vou ter que fugir com a minha família porque eu quero salvá-los, entendes? Eu entendo o que tu queres dizer, mas eu acho que na perspectiva dele como líder daquela colónia, entendo? Ele é assim, imagina, eu entendo a decisão dele, o coronel está atrás dele e normalmente eu até diria, ok, o coronel está atrás dele, ele vai fugir e tipo, vai deixar a aldeia mais protegida porque não está lá e eles não sabem. Mas mano, a verdade é que o gajo, se quisesse, ele tinha invadido aquela colónia, tinha morto toda a gente e o Jake não estava lá, porque o Jake saiu, mas eles sabiam onde é que os outros estavam. É um pormenor um bocado pequeno, eu sei. Mas na minha opinião é uma decisão justificada porque ele quer proteger a família, mas um bocadinho injustificada em relação à colónia dela. Entendes o que eu quero dizer? Percebo eles sabem onde é que eles estão, eles têm a tecnologia para os matar se quiserem, porque a única coisa que eles têm que fazer é atacar de cima. É a única coisa que eles têm que fazer. Eles têm. Isto é um bocado, pronto, estratégia de ataque que eu estou para aqui a discutir agora. Mas a única coisa que os humanos têm que fazer é vão de cima naquelas grutas voadoras, estouram com aquilo tudo com bombas e já está. Percebes o que eu quero dizer? Sim, eu percebo. Não acaba é assim por ser uma tão facilitação de argumento, é isso que tu queres dizer. Mas é uma facilitação narrativa que também, em comparação com os personagens, eu acho que é um bocado estranha. Fora esse primeiro ato, quando eles fogem, a partir daí, eu acho que o filme engata. A partir daí engata. Ainda que eu tenha alguns problemas que depois a gente fala mais à frente. João, depois a trama move-se ali para as ilhas. Contactamos ali com aquele povo de avatares subaquáticos. Agora eles não têm cauda, têm guelras. Eu acho que também foi muito engraçado ver este expandir da geografia de Pandora. E acho que é uma coisa que vai ter que ser trabalhada, não é? Nós posteriormente, se calhar, vamos ter um mapa de Pandora assim com as zonas do sul, as zonas do norte, as ilhas, as partes do oeste, este. Quase como se fosse uma Terra-média pandoriana. Eu acho engraçado que as próprias cores azuis destes avatares são cores mais claras e diferentes. Eu acho que isso é importante porque apesar de eles serem todos azuis, não é? Há ali uma espécie de distinção entre tribos e distinção entre raças. E pela forma como essas raças também se adaptaram à forma de viver que se baseia no oceano e na comunicação espiritual que eles têm com o oceano, que demonstra algo que é um pouco diferente em relação àquilo que era o da floresta, apesar de a base ser muito parecida. João, e há uma transição na própria cor do oceano, desculpa interromper-te. O oceano agora é muito mais límpido, não é? Parece que se mudou do oceano Atlântico para o Pacífico, vamos dizer assim, ou Índico. Então, mas eu acho que o interessante nesse aspecto é que o filme, quando também discute o ambientalismo, discute essa cena da proteção do oceano, tu teres ali uma relação quase espiritual com os animais, que eles comunicam lá com a raça das baleias, quase como um espírito animal. Tem ali a árvore, como também havia na floresta, a árvore mãe, debaixo d'água. É tudo uma função espiritual da coisa, tanto que as águas estão completamente nítidas e limpas. Quando os humanos invadem, a coisa é um bocado diferente. Tens o fogo em cima da água, tens as baleias que começam a ser afogadas, tens a caça ao animal. E eu acho que
a introdução a esta nova tribo ela é bem feita numa questão de tradição. Eu acho que é um pouco diferente em relação ao primeiro filme, porque no primeiro filme tu tens o Jake Sully a conduzir-te a história toda. Tu neste filme, eu acho que após o primeiro ato, tu tens ali eles quase que separam os pontos de vista. Tu tens o ponto de vista do Jake, que fica bastante de lado, e mas tu continuas a ter a narração do Jake, o que eu acho que é também uma característica que vinha lá do primeiro filme, e até achei engraçado manter-se. Mas tu aqui tens a Kiri, que é interpretada pela Sigourney Weaver, a fazer a filha do avatar da Sigourney Weaver, não é? Tu tens o Loak, que é um dos filhos também, tal como a Kiri. Tens as personagens do vilão, o grupo lá do vilão com o Spider, que pertencia lá ao grupo do Jake e foi raptado. E depois acho que ainda tens mais um. Pá, posso estar enganado. Pá, e tens o Jake e a Neytiri que aparecem de vez em quando para pontuar a história. Pronto, tipo, para pontuar a história dos filhos. Pá, eu acho que tudo isso é bem trabalhado a nível da dinâmica familiar, ela é muito bem trabalhada ao longo do segundo ato. Eu acho que a introdução do grupo da água, eu acho que toda a tradição é muito bonita, todo o deslumbre e o visual que o James Cameron consegue captar debaixo da água, a tradição com o animal, é muito bem feita, mas eu sinto muito mais pela família do que sinto por qualquer pessoa dentro daquela tribo. Eu acho que não há ninguém naquela tribo que eu me sinto próximo, entendes? Eu acho que as personagens não têm tanta caracterização como no próprio primeiro filme. Porque no primeiro filme, tu tens a tradição da árvore-mãe, da árvore que acaba por ser morta, não sei o quê. Tu vês os avatares a rezar, tu vês os avatares sim. Tu vês a mãe da Neytiri e o pai da Neytiri, tu entendes qual é que é o papel de cada um, e eu acho que aqui já tens esses papéis pré-estabelecidos e tu de certa forma adaptas para a tribo da água, mas tu não perdes muito tempo com eles. E eu até fiquei naquela, porque saiu bem nas notícias de cinema que a Kate Winslet, que interpreta a mulher do homem da tribo aquática, ela supostamente teve que suster a respiração durante 7 minutos durante as gravações do Avatar 2. E eu procurei ali bué tempo, eu não tive nada que parecesse necessário isso. Se calhar foram vários takes, se calhar foi só uma questão técnica do filme, estás a entender? Sim. Mas eu estava mesmo um bocadinho à espera de ver mais da personagem dela, que é uma atriz tão reconhecida, tão famosa, que já trabalhou com o James Cameron antes e que não tem praticamente espaço nenhum. A única coisa que ela faz é aquele bickering entre ela e a Neytiri, que é uma coisa bué criançada, entendes? João, eu acho que os conceitos, desculpa interromper-te, mas eu acho que como os conceitos da religião e isso tudo já está tão bem sedimentado, que vinha lá do primeiro filme, eu discordo de ti. Eu acho que se passa muito tempo a descobrir aquele novo planeta. Parece que aqueles avatares que eram da floresta agora têm que se habituar àquele novo modo de vida, aquele modo de vida aquático. Eu achei muito interessante. Não, mas tu vês o tom de surpresa, tu vês eles a tentarem, a esforçarem-se, às vezes não conseguirem, e este esforço que é daqueles personagens avatares, mas também há um esforço dos atores, como tu disseste, que essa atriz no caso teve que fazer o mergulho em apneia, não é? Teve cerca de 6 minutos debaixo d'água, e eu acho que há também um esforço dos atores que depois transmite para o filme, e acho que transpassa realmente este esforço, esta dedicação. Não, e o James Cameron perde mesmo tempo. Eu concordo com isso tudo. Eu aliás, eu acho que tudo o que é feito do ponto de vista da família é incrível. Eu acho que as personagens aquáticas, estás a entender, elas não têm uma dimensão muito grande. Claro. Tipo, a miúda que é bonita, ela fica pela miúda que é bonita, e que o outro tem o está atraído. Sim, basicamente o que tu tens é o rei. O rei é o mais explorado, e mesmo assim é um explorado que não é nem pouco nem mais ou menos bem explorado, não é? Exato. Eles trabalham bem a cultura da vida aquática. João, eu acho que aqui a missão também é um pouco pelos olhos da diferente. família. Eu acho que aqui a missão também é um pouco diferente, porque nós estamos de facto a ver coisas completamente novas. Há aqui uma criação do mundo, uma criação de uma identidade de um povo, mas não só criaturas marinhas que têm que ser criadas. Eu acho que o filme perde tempo a mostrar cada uma destas novas criaturas, e a forma como elas são mostradas são tão pormenorizadas, elas têm um encanto tão grande que eu fiquei perplexo na sala de cinema, e eu tenho que retomar sempre a minha experiência enquanto vi o filme. Eu acho que pronto, nós estamos aqui a falar e realmente discutimos em relação ao pormenor da história e a forma como alguns protagonistas foram subaproveitados a nível do enredo, mas a minha experiência efetivamente quando eu estava no cinema foi de ficar embasbacado, porque eu olhava para aquelas coisas, a banda sonora subia e eu ficava completamente perplexo a ver aquilo. A água era toda muito natural, e nós já falámos isto em off. Parece que tu quase não consegues distinguir entre aquilo que é real e aquilo
que não é real, porque nós sabemos efetivamente que o James Cameron criou um grande tanque para fazer estas filmagens com cerca de 5 milhões de litros, não foi? E tu não percebes até que ponto é que a água é digitalizada ou a água é real, porque tu vês no reflexo dos personagens, vês que eles às vezes estão molhados, outras vezes têm que mergulhar com força, têm que nadar, têm que ficar quase exaustos a contracenar, e depois as imagens aquilo parece tudo como se fosse, e tu disseste isto no primeiro filme, quando vimos uma prévia deste segundo filme, aquilo parece um documentário quase a National Geographic, não é? Um documentário da BBC. A forma como eles filmam, e o James Cameron tem também méritos, porque ele não fez como a maioria das pessoas que fazem uma filmagem no ar, não é? Normal, e depois simulam os efeitos aquáticos. Ele gravou mesmo debaixo d'água, e eu acho que isso merece ser realmente mencionado, e acho que também foi um extra, muito extra, que se dá a este filme. Não, eu gosto muito de toda a exploração aquática, e eu acho que o filme começa a desenvolver algo muito interessante com a personagem da Kiri, com a relação dela com a Eywa, a mãe e o deus lá do mundo de Pandora, e também com o Loaki, com a relação que ele tem com o... O Loaki é o puto mais novo, não é? O Loaki é o puto mais novo. O Loaki é o irmão mais novo. Ele é o gajo... É o desastrado da família, como nós dizemos. O Loaki é o desastrado da família. O Jake Sully está sempre a dar belinhas. É pá, puto, vê lá se tu acertas o passo, porque estás sempre a fazer porcaria. Essas personagens normalmente elas até são bastante irritantes para mim. Mas ele não foi. Ele é bastante interessante toda a jornada dele. Eu acho que desde aquela cena que ele é levado lá pelo grupo do filho do Rei da Água, e eles vão ali para o oceano, profundo, e eles abandonam lá durante a pesca. Essa cena toda com a baleia, que ele fica ali, é salvo pela baleia, é uma cena muito bonita, e é tudo feito com interações entre ele e a baleia, tipo de forma muito íntima, estás a entender? Eu acho que a partir daí o filme ganha, apesar de haver ali uma cena um bocadinho clichê entre a volta dos homens e o ambientalismo mais uma vez, e tirarem as cenas da baleia. Pá, funciona muito bem. João, mas eu acho que funciona tão bem, e é um momento tão doce, aquela conjugação, aquela amizade improvável, porque o James Cameron perdeu tempo a preparar aquela amizade, não é? Porque ele tem que passar quase por um obstáculo, parece que ele vai morrer todos os momentos, parece que ele vai ser engolido por aquele peixe, e depois, passado quê? Aquela sequência de ação tem para aí 10 minutos. Passado os 10 minutos, realmente, depois há ali a criação da amizade. Mas demora tempo a fazer as coisas. E eu lembro mais tarde no filme, depois quando há aquela perseguição também dos Tolkien, das baleias, também demora muito tempo, nós vemos que é realmente difícil capturar uma daquelas baleias, e por isso é que a sequência de ação se torna tão memorável, porque se fosse fácil não impressionava, se fosse fácil nós relevávamos e pronto, não vale a pena. Agora, como as coisas demoram, como são tão bem feitas, nós preocupamos-nos com aquilo. Ok, António, mas imagina, eu acho até que o James Cameron faz nesse filme é um bocado parecido com aquilo que o Steven Spielberg faz com o Tubarão, que é tu demorares a conseguir encontrar a baleia, no caso do Spielberg, o tubarão. Ele até mete as boias que tu vês no próprio filme do tubarão. Ele faz aquilo com a boia insuflável para ele ficar de cima e tu conseguires fazer o tracking do bicho. É muito parecido com o tubarão nesse aspecto, mas há ali um senso que é quase devastador em comparação ao primeiro filme, que tu tens a destruição da árvore e tu aqui tens a destruição das baleias. E é muito bonita a forma como ele demonstra a relação do povo aquático com estas baleias, a forma como elas são amigas delas e contam coisas e aparecem só de vez em quando, e há ali um culto para com as baleias. E depois também, depois mais tarde, a história do renegado e da baleia renegada, como elas são introduzidas para salvarem também a parada toda. Pronto, é devastador. Tu vais com a equipa inteira dos seres aquáticos para tentar destruir os humanos novamente. Eu acho é que, no entanto, tudo o que acontece a partir desse ato, apesar de incrível, eu acho que, muito honestamente, o filme ganhou-me por completo a meio do filme. Já estava a gostar, mas ganhou-me por completo a meio do filme. Eu acho que, no entanto, tudo aquilo que nós vemos e tudo aquilo que é trabalhado podia ter sido muito melhor, e acho que é um bocado estúpido de mim dizer que eu queria que o filme fosse maior, porque o filme já tem 3 horas e 10 minutos, mas eu acho que o filme precisava de mais tempo para desenvolver certos aspectos. João, até a própria linguagem com as baleias acaba por ser... É um bocado estranho, porque nós do primeiro filme eles nunca contactaram com os animais, não é? Eles nunca falaram com aqueles animais. E a própria linguagem dos seres aquáticos. Os seres humanos, eles nunca interagiram, nunca criaram escolas que eu estou para os a dizer. gajos saberem falar inglês. É isso que eu estou a dizer. Ou seja, como é que eles sabem falar inglês?
Sim. Não faz absolutamente sentido nenhum eles deviam falar em Na'vi. Mas isso Mas, no é, entanto- é uma complicação. Um filme blockbuster tem que ser acessível às pessoas e nós sabemos. Só na América, Então, se tu mas- introduzires uma linguagem que é alienígena e teres que ler as legendas, aquilo já é quase uma censura, não é? É quase pegares numa faca e cortares a garganta de orçamentos. Epá, porque não eu dá. sei, mas imagina, o primeiro filme fez isso. Sim. Teve muita cena falada em muito mais inglês e cenas, também é teve verdade. muita cena falada em Na'vi. Este filme é praticamente todo em inglês. Praticamente todo. Tens ali alguns momentos aqui e ali, mas. E eu até achei engraçado, não acontece se calhar na versão inglesa, mas para nós cá em Portugal as legendas elas são feitas todas em papiro. É bem engraçado. Não sei se assim estava assim na tua não sessão. sabia isso. Mas as nossas legendas, elas não são legendas normais, tipo o branco e o gráfico normal, Yeah. elas estão todas feitas em papiro. Isso é giro, porque dá-te uma espécie de imersão, as próprias legendas verdade. estarem na onda do próprio filme. Mas eu acho que a relação do Spider com o pai, a relação da Neytiri, a cena toda de vingança que ela quer matar o... Pá, não me lembro do nome do vilão, lá está. Mas, É o coronel? mas matar o coronel a todo o custo, porque ela quer que a família dela seja salva. Quando o filho deles morre, é emocionante, eu sinto pelas personagens, mas eu sinto porque, pá, o berro que ela dá quando o filho É morre, muito vivo, é selvagem, muito não é? poderoso. Ela é quase como se fosse a encarnação de uma natureza revoltada por aquilo que está a acontecer, não é? Ela é tão natural, é tão genuína que acaba por sofrer ali com a humanização. E nós, quando falamos Yeah. em humanização, temos que rever um bocado este conceito, porque a nossa humanização realmente é destruidora. Porque nós é tudo menos humanização, não é? Mano, e eu, desde que ela dá o berro, tipo, em frente, ela é tipo a personagem que eu estou mais a apoiar, estás a ver? Yeah. E eu queria mais dela, meu. Mais. Não, Porque e- ela é mesmo interessante, a personagem. E a sabes? sequência toda é Eu muito acho bem que feita, acho. João. No set piece final, então, quando eles entram ali no barco e depois há o confronto entre o Jake e o coronel, mas ao mesmo tempo parece que o bar está a naufragar, aquilo está tudo a ficar imergido em água, a água está a começar a subir, eles começam a ficar sem ar e é quase como se, Sim. como se houvesse a batalha destes dois, mas eles estão a batalhar para sobreviver àquele clash que o E navio teve. eu acho que é importante também ressaltar uma cena, que é, nessa batalha final e também ao longo do filme, a personagem do Spider, apesar dela não ter um desenvolvimento assim muito bom, na minha opinião, Yeah. ela é muito interessante, porque começa a haver ali um contraponto que ele cresceu com os Na'vi, ele adora os filhos do Jake e da Neytiri, mas a Neytiri, meu, ela está possessa, ela entra naquele barco, ela começa a assassinar os humanos, tipo, de forma mesmo bruta, e o filme até, para um filme que é para Mata. 12 anos, eu pelo menos acho que, apesar de não ser sangrento nem nada, é um filme que tu sentes o impacto da violência. E quando ele vê a Neytiri a matar gente, eu acho que tu sentes ali no olhar dele que há ali Uma coisa uma espécie assustada, de- não é? uma coisa assustada. É, Ele ela perdeu as parece que não tribeiras. se sente completamente seguro dentro deles e também não se sente completamente seguro com o coronel. Há ali um contraponto que eu acho que era interessante ter sido explorado João, mais. e há aqui também um nivelamento em relação a tramas, porque, como tu disseste, ele não se sente seguro, mas eu acho que ele não se sente seguro em relação à Neytiri, porque ela é realmente aquele personagem que é melhor desenvolvido na história, que não é biologicamente afeta a qualquer humano. Por exemplo, todo o Jake Sully já é um humano convertido em Na'vi, não é? Portanto, por consequência, os filhos deles também já são quase uma mistura, não é? Do Na'vi com humanos. Sim. Também o Spider é um humano completo. A filha da cientista também já é ali uma mistura de um humano. E então eles acabam por ter este outro lado que há humanos bons e há outros humanos maus. Agora a Neytiri não consegue fazer muito bem essa distinção, não é? E então acaba por culpabilizar por completo o humano. E então quando acaba essa sequência do filho a morrer, ela fica completamente possuída e torna-se feroz. E acho que no primeiro filme havia mais essa sensação dos Na'vis serem mesmo muito, muito fortes e mais implacáveis. Eu acho que aqui eles são muito mais humanizados. Mas eu gosto muito dessa sequência final, eu acho que é a sequência mais emocionante do filme, porque todo esse trabalho da dinâmica de família que eles conseguem utilizar durante o segundo ato é muito sentido. Porque tu tens ali a Neytiri com a filha quase a morrer, o Jake a salvar os filhos. Eu acho que toda essa sensação e a dinâmica familiar é aquilo que consegue trazer o filme para a frente. Sim. Nesse aspecto é bastante mais íntimo. Tu tens ali uma utilização, o próprio James Cameron fala muito, que ele utiliza o close-up muitas vezes neste filme. Eu acho que transmite uma emoção muito, muito carregada, principalmente no olhar. Eu acho que isso funciona muito bem e funciona muito bem no final também do filme. João, eu posso só pegar no teu close-up e eu acho que é o exemplo perfeito como o James Cameron é um excelente realizador. É porque normalmente, na maior parte dos filmes, quando nós temos close-ups, parece que são frames claustrofóbicos, não é? Parece que tu queres ver mais da tela. Epá, tira lá o close-up. Aqui não, aqui o close-up insere-se para nós vermos as expressões do personagem, os pormenores, os poros e fica quase, converte uma coisa que é claustrofóbica para uma certa forma de fascínio em relação à cena que nós estamos a ver, não é? Acho que isso é muito interessante. Eu nesse aspecto gostei muito. Eu acho que o final
Pá, tem um grande impacto, eu acho que é emocionante, o próprio funeral no final do filme, a junção que eles têm com a árvore, que remonta também ao final do próprio primeiro filme. E tens uma Eu evolução acho na que- própria religião. Há mesmo a visualização, há quase como se fosse a presentificação, não é? A fisicalidade daquela Sim, natureza. Eles conseguem entrar mesmo dentro do espírito dela e depois Sim, encontrar-se é o com as contacto almas com perdidas. o espírito, né? É o contacto com o espírito. Exato. Eu acho que isso foi extremamente interessante. Tu vês isso com a Kiri a meio do filme, ela tem um ataque epiléptico. Tu vês, pronto, tu vês na própria relação depois do Jake, após a morte do filho, conseguir voltar a ver o filho através da Sim. árvore, e tu teres o próprio desenvolvimento da Kiri, mais uma vez, que ela de certa forma consegue mecanizar através dela o espírito da Eywa e conseguir utilizar a natureza para lutar contra. Eu gosto muito da personagem dela. Eu acho que a Sigourney Weaver faz um papel extraordinário, Sim. porque é uma personagem que é vista como uma aberração quase, e ela, sem dizer muitas palavras, tu consegues sentir muito por ela. Eu achei isso E é muito fofinha, bonito. não é? Tem os olhos grandes. É. João, mas eu não percebi muito bem aquele ataque epiléptico, quase como se ela a chamasse e fosse causasse a morte dela. Eu acho que isso ficou um bocado por esclarecer. Eu não percebi muito bem essa sequência. Eu não sei, eu acho que isso vai ser mais explorado. Eu acho que isso vai ser uma das cenas principais dos próximos filmes. É a relação dela com a Ewa. Pelo menos eu acho. Pois, Até e- porque claro. da forma que eu interpreto aquilo, não sei se é a própria Ewa a utilizar o corpo dela como um mecanismo e como um processo de transformação, no qual ela agora começa a poder conseguir utilizar mais cenas dentro do mundo de Pandora de forma mais ligada ao espírito da Ewa. Mas eu não entendo bem ainda. Eu acho que o filme também não te deixa muito claro. Deixa claro, por outro lado, que ela tem uma presença espiritual Sim, tem um contacto com a espiritual Ewa e forte. muito forte. Pá, e assim de forma geral, gostei muito do filme. Acho que o primeiro é um bocadinho mais ao ponto. Acho que o primeiro, quando tem que ter momentos íntimos e quando tem que explorar certas coisas, ele perde um pouco mais de tempo em determinados aspectos, porque ele faz o filme todo do mesmo ponto de vista. Enquanto que este está a tentar explorar diversos núcleos, perde tempo com coisas que precisa de perder tempo e quando o faz resulta muito bem, mas o todo não é tão bem amarrado como eu acho que o primeiro filme é. No entanto, as cenas e a expansão do universo que ele apresenta são muito bacanas, os visuais são incríveis, a música é muito boa, pá, performances mais uma vez incríveis. Gostava de ter visto mais de certas personagens, mas paciência, vão ver mais 3 filmes, pode ser que a partir daí a coisa comece a andar mais. Para mim é um filme nota 8 em 10. João, e é precisamente desse ponto que tu pegas que há quase aqui um coito meio interrompido, não é? Não nos pode entregar o peixe todo porque ainda há mais 4 sequências para Ele se entrega-te realizar. muito peixe, António. Peixe não falta no filme. Falta é carninha, falta é carnucha para nós depois degustarmos. É, É quase verdade, como é verdade. se pescassem os tolcuns, aquelas baleias, e depois retirassem só aquele líquido, não é? E depois mandassem as Yeah, baleias para fora, outra vez para o oceano. Pronto, João, eu acho sim, eu acho que é um filme também que insere um bocadinho mais temáticas da própria ficção científica, em termos disso, do próprio envelhecimento. Eles retiram no fundo do cérebro da baleia ali um liquidozinho, não é? Que quase que impede o envelhecimento das pessoas. Então anda aqui, se calhar, mais nos tópicos da ficção científica, e nós vimos também planos de naves espaciais, portanto, algo que tudo indica que nos próximos filmes vamos ter, se calhar, um vislumbre sobre outros mundos e sobre o nosso planeta Terra. João, para acabar também e para concluir, eu acho que o filme continua com uma identidade visual super e hiper mega estimuladora. Eu acho que é a melhor experiência que eu tive no cinema. Continua realmente com uma cor tão bonita que eu disse lá no primeiro podcast que fizemos sobre Avatar, que parece que o filme funda cores e que dá realmente uma experiência muito real e muito única. Agora, a parte que eu realmente menos gostei foi o argumento. Eu acho que o argumento se repete muito em relação ao primeiro filme. Eu acho que às vezes poderiam ser referências, mas quando já são tantas, aquilo acaba quase como se fosse uma repetição de acontecimentos. Eu acho que isso é um bocado prejudicial, porque nós temos outra vez lá a volta do final do primeiro filme, temos também a volta daquelas enquanto eles domam aquelas aves, há muitas repetições, até no próprio conceito do filme, e o objetivo dos humanos em voltarem é parecido. Portanto, o filme é muito bom, em termos de experiência é fabuloso. Eu vou dar uma nota 8,5 em 10 também, portanto eu vou contigo nesta jornada. Estou muito ansioso pelo próximo filme. Eu acho que o James Cameron está a entregar, e tudo aponta para que seja realmente nos próximos anos o grande filme, não é? A grande marca do cinema, e que vai trazer muitas pessoas ao cinema. E eu acho que este filme chega aos 2 bilhões, faço já a aposta, 2 bilhões fácil. Não sei se tu queres fazer apostas. Eu não faço apostas porque eu acho que o contexto cinematográfico está um bocado diferente. Eu acho que as pessoas vão todas ali nas primeiras 2 semanas e depois o filme precisa de pernas. O filme não tem competição até fevereiro. Só em fevereiro é que tens ali o Homem-Formiga, e é o Homem-Formiga. Não é o filme mais lucrativo da Marvel. Portanto é um filme que
tal como o primeiro, porque o primeiro não teve um grande sucesso na primeira semana. Foi crescendo. É engraçado nós pensarmos, o filme fez 50 milhões na primeira semana. É muito dinheiro, mas não é muito dinheiro para o filme que é. E depois acabou por ser a maior bilheteira de sempre. Ou seja, é um filme que, tal como o primeiro, pode crescer. É um filme que é um bom filme. Portanto, se as pessoas gostarem do filme, as pessoas vão continuar a vir. É um filme que vale a pena ser visto vezes e vezes. Pá, pelo menos na minha opinião. Tanto E na melhor sala, se puderem, na melhor sala, com a melhor tela, em 3D se possível, João, eu acho que vale a pena mencionar que a experiência 3D neste filme é realmente fulcral. Tu ainda não viste, eu acho que tu ainda vais ver e vale a pena ver porque o 3D aqui é belíssimo. Não há aquela coisa da sucessão de acontecimentos que acontecem todos em cima de ti e tu não percebes nada do que está a acontecer. A ação é muito bem feita, tu percebes cada frame, tu percebes a circunstância do ambiente onde tu estás, onde os personagens se inserem, qual é a ameaça e tu percebes mesmo tudo, a forma como a câmera vai girando, é tudo muito suave, é muito bem feito. Opa, eu acho que é, tipo, sem dúvida vai ser o filme mais lucrativo do ano, tipo, sem dúvida. Se vai chegar a 2 bilhões não sei, aqueles que dizem que vai chegar a 3 mil milhões, opa, não chega, não se iludam. O primeiro não chegou, o primeiro demorou 13 anos para chegar, este filme não chega a 3 bilhões, não chega. Agora 2 bilhões é capaz de ser um bocado mais realista. Portanto, malta, vamos ver. Digam-nos o que acharam nos comentários, digam-nos se viram em 3D, se viram em 2D, se viram no IMAX, qual é que foi a vossa melhor experiência, se viram Avatar no cinema lá em 2009. Pá, falem tudo nos comentários, partilhem o nosso vídeo, sigam-nos no Instagram, no Spotify e subscrevam o nosso canal no YouTube, porque nós temos conteúdo semanal, todas as segundas-feiras aqui a lançar o nosso podcast e entre outros projetos. João, pede aí para as pessoas também acenderem a lareira, fazerem uma fornalha que está para aí para breve, uns filmes à beira da lareira. Vem o Natal, passagem de ano, comecem a preparar, incendiem o fogo e vamos incendiar o fogo. Onde é que eu fui buscar isto? Mas pronto, estou aqui um bocadinho. Resulta. Bom, malta, deixem os vossos comentários e pronto, até ao próximo episódio da Fornalha. Um grande abraço, como é costume. Solto DJ! And I need you to be strong.